Ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve seguir enfrentando dificuldades na política. É isso mesmo. Depois da condenação no TSE, o tribunal decidiu enviar uma representação ao Tribunal de Contas da União. Caberá ao órgão agora estabelecer uma multa a Bolsonaro para reparar possíveis danos ao erário por conta de toda aquela história já da condenação lá no TSE. A história da reunião, o uso da máquina, o uso da televisão, aquela coisa toda. Bolsonaro, ele pode se defender nesse processo, mas se for condenado, ele fica inelegível novamente por 8 anos. Eu vou explicar para vocês aqui o que acontece. Os prazos, eles vão correr simultaneamente, mas tem uma diferença em relação à contagem do tempo. Na decisão do TSE, para você entender, os 8 anos são contados a partir de 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições, ou seja, Bolsonaro seria considerado elegível em 2030, porque a eleição deve ser no dia 6 de outubro. Então, em 2030, Bolsonaro participaria normalmente da eleição se houver apenas a condenação do TSE. Agora, se numa eventual condenação do Tribunal de Contas da União, os 8 anos valem a partir da data do trânsito em julgado, que é o fim do prazo de recursos. Aí o que levaria a inegibilidade para além de 2031. Estão esticando a corda. Para a gente falar de tudo isso, tem uma fala do Bolsonaro de ontem no programa Pânico, e é no meio de todo esse imbróglio aqui, Bolsonaro deu uma entrevista ontem, vamos ouvir o que ele disse. Não é justo aí, eu tô na UTI, eu não morri ainda. Alguém já querer dividir o meu espólio, tá certo? Agora, o que eu vejo aqui, nomes nacional, né? Não tem um nome ainda de um conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo desses 4 anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças. Você vê o Tarcísio São Paulo. Ele é fluminense, né? Carioca, na verdade, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. O Zema não se elegeu eu apoiando o Zema. O Zema teve o seu trabalho lá, um pouco o pessoal se voltou a ele contra o PT, dada a onda contra o PT que surgiu graças a nosso aparecimento. Outros nomes, bons nomes, apareceram, mas não tem ainda esse carimbo, né, para falar para o Brasil todo, estamos juntos para 2026. 7h49. Repita. 7h49, eu vou começar com... Não, aqui não. Com o Ângelo Rigon. Não, a questão do Bolsonaro me lembra uma frase que o Odilo Bobinotti falava, que é negócio de ciúme de homem é complicado. E ele agora está com medo de perder o espólio dele para o Tarcísio. Ele quer que o Tarcísio fique mais um mandato lá, ou tente a reeleição e tal, para ele se resguardar. Acho que se houver realmente esticarem a punição no âmbito eleitoral, é completamente absurdo. Isso não existe. Agora, o Lula não pôde ser candidato porque estava preso. Então, dependendo do que acontecer com o Bolsonaro, ele realmente vai se esticar. Mas vai depender se ele tiver ou não na cadeia. O problema dele é com órgãos de fiscalização, como o TCU, e com a justiça, né? E é isso. E só para lembrar que na chamada você falou o calvário do Jair Bolsonaro. Aí não é? Calvário, que significa, é citado na Bíblia, graças ao Google, muito obrigado, Wikipedia, é citado uma vez apenas na Bíblia e quer dizer lugar de caveira. Eu acho que ficou muito bem, está de parabéns pela colocação da chamada. A palavra calvário significa que você está passando por dificuldade. Isso. São as dificuldades. Então eu vou traduzir para você. Não. Então a tradução. Difíceis. A tradução, eu vou trazer a tradução simultânea para você. O calvário de Verdade. Bolsonaro é as dificuldades do ex-presidente Bolsonaro. Tá certo? Leia aqui, tá aqui você, para você leu. ler. Já O que significado da palavra já que é você gosta de calvário. fazer assim, Mas É o você significado da você palavra viu que calvário. tiraram da jogada ontem a principal Calvário vem de opositora da crânio. Venezuela? Hã? Você viu que tiraram da jogada pelos mesmos Mas motivos? faz tempo que isso aconteceu. Não, ontem. Tá, Ontem, mas faz ontem. tempo. Faz Rapaz. tempo? Ontem. Desde que o Lula estava na cadeia. Esse a negócio Venezuela não é democracia. não era no chamada final para das o Mercosul. contas, esse negócio aqui não é democracia. Você tirou, você falou aqui agora. Vocês reclamaram quando tiraram o Lula lá por motivos N,
que não vale a pena falar Vocês, aqui. quando você fala, Da fala eleição, não, porque você citou. Tô dizendo que você citou. Você é enganado. Eu não mostra meu título de eleitor, não falei. Você acabou de eu citar. nunca critiquei. Não, Você citou. não. Disse que você acabou de Quem citar. fez isso foi a justiça, Paulo. Você não citou? Não. Você não citou agora? O quê? Há 30 Eu segundos? tô dizendo o seguinte, se o Bolsonaro estiver preso, ele não vai poder ser candidato. perfeito. Igual o Lula. Óbvio. Igual o Lula. Ele, na verdade, Igual o Lula. ele não precisa ficar preso, ele É já tá igual inelegível. isso. O que aconteceu com o Lula? É disso que eu tô dizendo. O Calvário é nesse sentido. Vamos lá. Agora sim. Pamela Bussolini, quero te ouvir. Eu vou usar a expressão de novo. Tá delicioso falar isso. O Calvário do Messias. Pois é, Paulo Caetano, mas veja bem, o que me chama a atenção realmente nessa fala do Bolsonaro é esse estou na UTI, mas não morri, né? E de fato, ele tem razão, porque essa decisão pode ser questionada, ao meu ver, inclusive em cortes internacionais, já que são direitos aí que vêm sendo violados, inclusive no âmbito da pessoa humana. Agora, para vocês, só para dar uma sugestão para vocês verem como tá fácil questionar isso aí, eu vou ler 3 tweets de uma pessoa que está no governo e postou o seguinte, ó, de 2013, 2014, enfim, ó. Hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes, isso em 2013. Ó, no Maranhão, a urna eletrônica terá a tecla confirma, mas depende do STF, 2010. Concordo totalmente o Valor Econômico, sobre uma reportagem que o Valor Econômico fez em 2014, que dizia o seguinte: a urna eletrônica é falha, alerta o Ministério Público. Todos esses tweets, e tem mais aqui, lógico que eu não vou me estender devido ao meu tempo, do Flávio Dino. Então eu quero saber se o Flávio Dino vai ser investigado, vai ficar inelegível, alguma coisa assim, pelo TSE. O próprio rapaz que entrou com a ação contra o Bolsonaro, que é o Carlos Lupe, que é também ministro do Lula, fez os mesmos questionamentos no mesmo sentido das urnas eletrônicas. O ano passado, então, essa perseguiçãozinha política do TSE em cima do Bolsonaro não se sustenta juridicamente se este fosse um país sério. Só se sustenta porque a gente tem gente muito louca na frente desse judiciário que virou um manicômio geral, como disse aqui. Agora, quem dirá se ele não recorrer, se ele não pode ganhar e derrubar isso, inclusive de forma a recorrer aí para um apoio internacional. É isso que eu digo. Por quê? Se um ladrão que roubou foi comprovado, condenado em várias instâncias, foi descondenado por uma canetada de um amigo e voltou ao cenário político e se elegeu, porque o Bolsonaro não pode, já que ele só fez uma reunião com embaixadores que é da competência dele, era da competência do presidente da República, era uma prerrogativa dele, fazendo questionamentos pertinentes que, inclusive, os seus algozes que hoje os processam e os perseguem, fizeram também. Então, isso tudo realmente mostra que essa frase dele, estou no UTI, mas não morri, pode ser muito verdadeira. Agnaldo Vieira. Olha, eu acho que tem um certo ciúmes realmente do Bolsonaro já com a ascensão do Tarcísio. Mas o próprio Bolsonaro disse, né? Eu não morri, estou na UTI ainda. Então ele sabe que daqui para frente não vai ser fácil. E vai ser um cabo eleitoral de luxo para várias candidaturas. Eu acho que no decorrer do tempo, ele não tendo um cargo, né, ele vai acabar perdendo de certa forma, essa liderança. Mas ontem, por exemplo, no programa Pânico, a Panflix ganhou da Globo, né? News, né? Foi o dobro de audiência. Então, exclusivamente no horário, principalmente em que estava sendo dada a entrevista do Bolsonaro.